Haddad apresenta nova regra fiscal que vai substituir teto de gastos e defende reforma nos impostos. E você vai ver também. Bolsonaro retoma o Brasil após 89 dias nos Estados Unidos e é recebido por centenas de apoiadores. Ministério da Agricultura suspende feiras com aglomeração de aves para evitar gripe aviária no país. 9 soldados dos Estados Unidos morrem durante treinamento com helicópteros. Diamante rosa, um dos mais raros do mundo, avaliado em 180 milhões de reais, vai a leilão em Nova York. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, apresentaram hoje a proposta para o chamado arcabouço fiscal. A nova regra para as contas públicas vai substituir o teto de gastos. A proposta do Ministério da Fazenda é manter o resultado primário positivo, que é o saldo entre a arrecadação e as despesas do governo, sem considerar o pagamento de juros da dívida. Haverá um intervalo ou banda para o resultado primário, nos mesmos moldes do que acontece hoje com o sistema da meta da inflação. Necessariamente a despesa vai correr atrás da receita, a receita vai crescer uma taxa, a despesa vai crescer uma taxa menor, né? E, portanto, você vai ampliar o espaço, digamos assim, de economia, justamente para dar sustentabilidade para as contas públicas, mas você não tem uma rigidez absoluta, porque as demandas sociais estão aí, precisam ser atendidas, mas de maneira responsável. Você vai estar ancorado na receita realizada vis-à-vis o ano anterior. E vai projetar despesa à razão de 70% dessa receita já realizada. Portanto, é uma coisa bastante sólida que você está fazendo. Se o resultado primário ficar abaixo da banda, as despesas no ano seguinte poderão aumentar somente 50% do crescimento da receita no exercício seguinte. A proposta prevê também que as despesas de saúde cresçam a 15% da receita líquida e as de educação a 18%, com crescimento real acima da inflação. O novo arcabouço fiscal também não limita despesas como o Fundo da Educação Básica, Fundeb, e o piso da enfermagem, já aprovado pelo Congresso. Com isso, o governo espera zerar o déficit público da União no próximo ano e alcançar o superávit de 0,5% do PIB em 2025 e de 1% em 2026, além de estabilizar a dívida pública da União também em 2026. A previsão é que, neste ano, o governo feche com déficit na casa dos 100 bilhões de reais. A nova regra fiscal passa a valer assim que for aprovada pelo Congresso Nacional, como um projeto de lei complementar. E o ex-presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Brasília na manhã de hoje, após uma temporada de 89 dias nos Estados Unidos. Do aeroporto, ele seguiu direto para a sede do PL, onde encontrou apoiadores. Cerca de 600 apoiadores de Jair Messias Bolsonaro o aguardavam no salão do Aeroporto Internacional de Brasília hoje pela manhã. Mas, assim como outros brasileiros, foram impedidos de manifestarem apoio ao ex-presidente, conforme determinação da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Bolsonaristas acusam nas redes sociais a Polícia Militar do Distrito Federal de bloquear o trânsito nos arredores do aeroporto e causar caos. Após a saída por rota alternativa, Bolsonaro foi ao encontro de sua esposa Michele Bolsonaro, Valdemar Costa Neto e do general Braga Neto para reunião com outras autoridades na sede do Partido Liberal no Complexo Brasil. Lá, ele enfatizou que fará expediente no PL, dará sugestões às lideranças do partido e que tem uma preocupação muito grande com o futuro do Brasil. Por pouco tempo está no poder, eles não vão fazer o que bem quer
o futuro da nossa nação. Nós somos praticamente 20% das bancadas, além de outros colegas nossos, que tem aqui vários outros partidos. Nós somos a maioria dentro do Congresso e nós queremos o melhor para o nosso país. Em meio a especulações no caso das joias vindas da Arábia Saudita, o ex-presidente do Brasil negou qualquer irregularidade. Dia 5 de abril, quarta-feira, tanto Bolsonaro quanto seu ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, irão depor na PF sobre a polêmica das joias. Mas a partir de hoje, volta a questão, o impacto da política de Jair Messias Bolsonaro. Conforme apontado exclusivamente para a RIT pelo cientista político Manuel Furriela. As pautas de direita do ex-presidente fazem com que ele se torne uma importante liderança política em seu retorno ao Brasil. De qualquer forma, há um grande impacto político nesse retorno, já que o ex-presidente teve uma votação expressiva na eleição passada e possui uma série de agendas e pautas muito diferentes do governo atual. O que faz com que, mesmo que ele não se consolide como uma liderança de oposição ou de direita, isso dependerá da sua própria agenda pessoal, mesmo que isso não aconteça, de qualquer forma, nos próximos dias, o ex-presidente da República pautará a agenda política do Brasil. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para derrubar a prisão especial a quem tem diploma de ensino superior. Para o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, esse direito é inconstitucional por violar o princípio da isonomia. O caso está sendo analisado desde o dia 24 no plenário virtual do Supremo e seguirá em pauta até 31 de março. O julgamento do caso havia começado em novembro de 2022, mas foi interrompido por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. E falando agora sobre economia, a variação nos preços de produtos para a Páscoa ultrapassou os 300%. O levantamento foi feito pelo Procon em diferentes estados. As maiores diferenças de preços entre os estabelecimentos foram do ovo de Páscoa. Um chocolate de 215 gramas da mesma marca custava R$ 36,00 em um local e em outro estava à venda por R$ 155,00, valor 320% maior. O Procon de São Paulo calculou o preço médio do quilo dos ovos de chocolate, tomando como base o valor médio dos itens pesquisados, e o custo médio ficou em R$ 362,00 o quilo. Essa informação deve facilitar a comparação e ajudar o consumidor a escolher as opções mais baratas. Na comparação entre os produtos comuns na pesquisa deste ano e na de 2022, foram observados em média acréscimos de 37,77% nos preços médios dos ovos de Páscoa. Como referência, o órgão usou o Índice de Preços ao Consumidor da FIPE, no período de março de 2022 a fevereiro de 2023, que registrou variação de 6,71%. A pesquisa sobre os produtos que compõem a cesta da Associação Paulista de Supermercados concluiu que a lista com os itens está 14,8% mais cara do que no ano passado. A alta foi liderada pela cebola, que teve aumento de 36,2% no período. Já a compra do quilo do bacalhau, que custava R$ 152,00, teve aumento de 12,37% e já é encontrado à venda por R$ 171,00. A recomendação é para que o consumidor pesquise bastante a variação de preços na hora da compra. O índice de inflação do aluguel, o IGPM, ficou estável em março. De acordo com a FGV, a variação foi de 0,5%. E em 12 meses, o índice avança 0,17%. A expectativa dos analistas era de alta de 0,15%. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quinta-feira e fechou abaixo de R$ 5,10 pela primeira vez desde o começo de fevereiro. Investidores passaram o dia repercutindo a divulgação da nova regra fiscal brasileira pelo governo federal. A moeda norte-americana caiu 0,72%, cotada a R$ 5,09 na venda. E olha só, a produção industrial atingiu a pior variação para janeiro em 4 anos. Comparado com o mês anterior, houve uma queda de 0,3%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
O resultado negativo vem após uma variação nula em dezembro do ano passado, quando interrompeu 2 meses consecutivos de crescimento e acumulou uma expansão de 1,5%. Na comparação com janeiro de 2022, o setor industrial cresceu 0,3%, com resultados positivos dos ramos de produtos alimentícios, farmoquímicos e farmacêuticos, indústrias extrativas e outros equipamentos de transporte. No caso dos produtos alimentícios, a pesquisa avaliou que a atividade vinha de 3 meses consecutivos de crescimento, período em que acumulou alta de 19,7%. O principal impacto positivo para a indústria em janeiro partiu do setor extrativo, com alta de 1,8%, após 2 meses no campo negativo, que acumularam queda de 7,7%. E nos destaques internacionais, autoridades chinesas afirmaram hoje que a economia do país tem mostrado uma dinâmica sólida, apesar do contexto internacional difícil. O governo do país projeta um avanço de pelo menos 5% do PIB este ano. A economia chinesa mostra uma dinâmica sólida, apesar do contexto internacional difícil, foi o que garantiu o primeiro-ministro Li Qiang, que prometeu apoiar as empresas afetadas pela política Covid-0, que durou 3 anos na segunda maior potência do mundo. O discurso de Li no Fórum Boao, na ilha de Hainan, sul da China, foi sua primeira declaração em uma conferência internacional desde que foi designado o número 2 do governo no início de março. Nos primeiros 2 meses deste ano, a economia chinesa mostrou um impulso encorajador de recuperação. A situação em março será ainda melhor do que em janeiro e em fevereiro. Os principais indicadores, como consumo e investimento, melhoraram. No ano passado, a economia chinesa cresceu 3%, um dos menores níveis em 4 décadas. O governo projeta um avanço de 5% do PIB para 2023. No discurso, o primeiro-ministro admitiu que a meta de crescimento do atual ano não será fácil de alcançar. Também afirmou que Pequim se concentrará em evitar grandes riscos financeiros e prometeu um maior apoio estatal ao setor privado, ainda muito afetado pelas rígidas regulamentações nos setores imobiliário, tecnológico e de educação. Veja a seguir. Ministério da Agricultura suspende feiras com aglomeração de aves para evitar gripe aviária no país. E ainda, diamante rosa raro de 180 milhões de reais vai a leilão em Nova York. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana. Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal, que contou com o apoio da Corporação do Rio de Janeiro, prendeu 5 pessoas acusadas de fazerem parte de um esquema criminoso que aplicava golpes em idosos. A polícia estima que a quadrilha agia há mais de 9 anos. Os criminosos convenciam as vítimas com a promessa de altos ganhos com vendas dos títulos de clubes de viagens, como eram comuns nos anos 80 e 90. A investigação começou depois que um casal de idosos denunciou o golpe no Distrito Federal. E, a partir disso, a Polícia Civil descobriu que os estelionatários moravam aqui, no Rio de Janeiro. Segundo os investigadores, os prejuízos causados pela quadrilha já chegam a 10 milhões de reais. Na residência do homem apontado como líder da quadrilha, os agentes encontraram 11 mil reais em espécie, além de notas de dólar e euro. No endereço de outro alvo, uma BMW e uma moto foram apreendidas pelos policiais. Os presos vão responder por estelionato e associação criminosa, mas a polícia ainda investiga se eles também cometeram o crime de lavagem de dinheiro.
E as ruas do Saara, no centro do Rio, vão passar por obras. A partir do final de abril, as ruas do grande centro comercial serão modernizadas. A prefeitura vai investir quase 25 milhões de reais na reurbanização das 16 ruas tradicionais do local. Segundo a Secretaria de Infraestrutura, o projeto prevê melhorias nas calçadas para facilitar a acessibilidade dos pedestres, além de novo calçamento e sinalização de trânsito. A região que não passa por obras desde 1990 sofre com buracos nas ruas e problemas de drenagem. A revitalização deve acontecer ao longo de 2 anos e tem como objetivo trazer melhorias e qualidade de vida para os frequentadores e futuros moradores do Saara. Fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, muito obrigada pelas informações. Mais uma vez, uma ótima noite para você. E olha só, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento suspendeu hoje eventos com aves para evitar a gripe aviária no país. A portaria suspende a realização de exposições, torneios, feiras e qualquer outro tipo de evento com aglomeração de aves em todo o território nacional. Além de suspender também a criação de aves ao ar livre, com acesso a piquetes sem telas na parte superior em estabelecimentos registrados em todo o país. E essa suspensão se aplica a qualquer espécie de aves de produção, ornamentais, passeriformes, que são aquelas espécies conhecidas popularmente como passarinhos, aves silvestres ou exóticas em cativeiro e todas as demais aves criadas para outras finalidades. E por que essa medida foi tomada agora? Bem, o que acontece é que em janeiro, uma nota técnica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento alertou para o aumento da notificação de focos da influenza aviária em diversos países, entre eles Argentina, Bolívia e Uruguai. E aí foi estabelecido o aumento da vigilância sanitária nos estabelecimentos avícolas por parte dos órgãos estaduais de defesa sanitária animal. E também foi solicitada a realização de vigilância epidemiológica para a gripe aviária em todos os sítios de aves migratórias reconhecidos pelo Departamento de Saúde Animal. Só que agora viu-se a necessidade de intensificar os esforços com a suspensão dos eventos, justamente para evitar a doença aqui no Brasil. Essa é uma medida de caráter preventivo que tem validade de 90 dias, mas que pode ser prorrogada. E ainda falando sobre o assunto, o Ministério da Saúde do Chile informou que detectou o primeiro caso de gripe aviária em um ser humano no país. De acordo com o comunicado do Ministério da Saúde do Chile, o paciente é um homem de 53 anos que apresentava sintomas graves de gripe, mas com um quadro de saúde estável. O Chile tem registrado casos do vírus H5N1 em animais silvestres desde o final do ano passado. Recentemente, começaram a surgir casos em fazendas industriais, o que levou o governo a parar as exportações de aves. Outros países da América do Sul, como Argentina e Peru, também registraram casos. O Brasil, um dos maiores exportadores mundiais de aves, segue livre de contaminação. E no Equador, uma criança de 9 anos morreu em decorrência do vírus no início do ano. Autoridades globais de saúde disseram que o risco de transmissão entre humanos é baixa, mas que a indústria farmacêutica já começou a desenvolver imunizantes para prevenir a doença. De acordo com um relatório emitido pela Organização Mundial da Saúde, de 2003 até 2022, foram registrados no mundo 864 casos de gripe aviária e cerca de 456 mortes causadas pelo vírus. Nos Estados Unidos, 9 soldados morreram em um acidente com 2 helicópteros durante um treinamento da Força Aérea Americana no estado do Kentucky. O acidente ocorreu durante uma missão de treinamento na quarta-feira à noite e deixou várias vítimas. O comunicado militar ressaltou que o exército estava concentrado nos soldados acidentados e em suas famílias. A 101ª Divisão Aerotransportada é a única divisão de assalto aéreo do Exército dos Estados Unidos. Apelidada de Screaming Eagles,
A divisão foi ativada em agosto de 1942 e ganhou notoriedade durante a Segunda Guerra Mundial nos desembarques do dia D e na Batalha do Bulge. Mais recentemente, a divisão entrou em ação no Iraque e no Afeganistão. E um incidente em uma balsa nas Filipinas deixou mais de 30 pessoas mortas nesta quinta-feira. A embarcação transportava cerca de 250 passageiros quando pegou fogo. E olha só, nos Estados Unidos, um anel de diamante rosa será leiloado. A peça é considerada uma das mais raras do mundo e tem um valor estimado em mais de 180 milhões de reais. Vamos conferir. Raro, belo e impecável são alguns dos adjetivos usados para tentar traduzir em palavras o Eternal Pink, um diamante rosa púrpura de 10,57 quilates. A gema vai ser a estrela do leilão de joias magníficas da Sotheby's em 8 de junho em Nova York, com um valor estimado de 35 milhões de dólares, quase 180 milhões de reais. Estamos lidando com o mais raro dos raros. Estamos lidando com pedras que, neste caso, sentimos que não há algo comparável a ela. O Williamson provavelmente seria o mais próximo disso, e sentimos que esta tem uma cor mais ricamente saturada. Também o estilo do corte. Os especialistas levaram 6 meses para criar isso a partir do bruto. Eles são os melhores no que fazem. Com lapidação almofadada e sem imperfeições internas da mina de Damatsha, em Botsuana, a gema é considerada a quintessência do rosa, com cor e brilho incomparáveis. A pedra preciosa chega ao mercado como diamante rosa violáceo, mais valioso já leiloado. Com a estimativa de aproximadamente 3,3 milhões de dólares por quilate e uma avaliação de pouco mais de 35 milhões de dólares, esta será a maior estimativa por quilate para qualquer gema ou diamante que já chegou ao mercado. É uma demonstração de nossa confiança na pedra que estamos trazendo para o mercado. Os diamantes rosa são as gemas mais raras e procuradas no mercado global e um refúgio para os investidores. O recorde de leilão desse tipo de pedra preciosa é do CTF Pink Star, vendido por 71,2 milhões de dólares em Hong Kong em 2017. O anel é realmente lindo, mas bem caro, hein? Vamos ficar só olhando mesmo. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e uma ótima noite para você. Até amanhã.